Muito bem, estamos recebendo aqui no JM o empresário e gestor de vendas, o Ronaldo Dantas. Ronaldo Dantas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. O prazer é todo nosso, o Ronaldo Dantas. Qual a importância da comunicação para o negócio? A comunicação ela é essencial, né, para tudo que se fala, né? O primeiro fator que a gente precisa entender é qual a empresa ela precisa saber qual que é o papel social que ela tem. Exato. Dentro disso aí ela vai oferecer uma solução para esse cliente, né, para o cliente que ela tem um problema e ela vai apresentar uma solução. Dentro disso aí, desse processo, ele precisa de mostrar, primeiro entender a necessidade do cliente, depois a solução e encaixar isso aí. E a comunicação que vem fazendo essa ponte, essa ligação. Então a comunicação ela é muito importante em todos esses aspectos, principalmente do empreendedorismo. Por isso que o papel da equipe de venda, da equipe profissional, a equipe de comercial e de marketing é tão essencial para que o mundo capital esteja circulando. Né? Então é muito importante isso. A avaliação que você faz hoje é positiva, negativa, em relação ao que as empresas hoje estão fazendo com as pessoas que contratam? Elas estão dando prioridade, o critério da vocação, ou às vezes a pessoa acaba chegando na empresa e só 3, 4 meses depois descobrindo que ela não tinha nada a ver com aquilo que ela foi convidada? Isso aí é um papel muito importante, a gente precisa entender do que a gente é capaz, aonde que a gente quer ir, né? Porque paixão é essencial para qualquer negócio. Né? Existe a paixão, entusiasmo, se você é apaixonado e acredita no que você faz, você se qualifica mais, você busca mais aprimoramento e você acaba entendendo que você pode solucionar problemas de pessoas. E dentro disso aí, as pessoas também precisam se qualificar. Nossa capital é uma capital nova, a gente ainda está começando a explorar essa globalização. Hoje nós estamos na era do relacionamento. A era do conhecimento já passou, porque o conhecimento está disponível hoje para qualquer um na internet. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que criar relacionamentos duradouros. Para isso, a gente precisa de pessoas apaixonadas. Pessoas que têm, como a gente diz, o brilho no olho. Que têm mesmo a possibilidade de fazer com que as pessoas comprem a ideia dela, né, e que ela possa, sim, resolver o problema das pessoas. Então, o entusiasmo, a paixão, a forma como a pessoa se prepara é muito importante. E acreditar em si mesmo. Porque se você acredita, você vai além, você realmente faz. Quando você não acredita, você fala, não sei se vai dar certo. Então, às vezes, você não se esforça tanto. Então, é muito importante que você acredite, tenha realmente paixão no que você faz. Você falou em curso, em qualificação profissional. Isso está inserido também em palestras? Hoje em dia, quando a gente fala com relação ao mercado comercial, principalmente vendas, apesar de ter milhares de pessoas hoje que vivem exclusivamente de vendas, a gente não tem muita formação superior que está ligada somente a vendas, como existe nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem faculdades voltadas para vendas. Hoje em dia, a gente tem cursos tecnológicos que são de 2 anos de duração aproximadamente. A maioria das vezes acontece pessoas formadas em administração, marketing, que vêm para o mercado de vendas e se apaixonam, realmente faz isso com muita vontade. Então, a alternativa que a gente tem hoje é buscar palestras, livros, né? Existem várias literaturas que são realmente importantes para o vendedor, porque o nosso negócio não são produtos, apesar que a pessoa às vezes vende apartamento, carro, equipamento hospitalar, roupa, qualquer coisa que seja. Tem gente que vende tudo. Exato, o nosso negócio são pessoas. Porque são as pessoas que vão comprar e ter uma solução para o problema dela. Então, o nosso principal fator como vendedor é entender as pessoas. E conseguir transmitir para essa pessoa o que o nosso produto pode trazer de bom, de benefício para a vida dela. Então, aquela necessidade a gente consegue cumprir através de uma comunicação muito bem explorada. Então, uma apresentação é muito importante, ter desenvolvido, conhecer muito bem o seu produto. Tudo isso aí está em qualificação. E as pessoas de venda, infelizmente, a maioria das vezes já aqui, né? Já que não deu certo em lugar nenhum, então eu vou para a venda. E a gente não pode ser assim. A gente tem que realmente buscar se aprimorar, ser realmente muito capaz e profissionalizado nesse ramo, que é um ramo muito promissor, em qualquer área. Existem grandes profissionais executivos de venda que ganham muito dinheiro com esse mercado. Faço questão até de dizer, Jota, pode seguir. É interessante, você falou que é um mercado promissor, em franca expansão. É competitivo também? Muito competitivo. Esse mercado é um mercado muito explorado. A gente tem alguns exemplos aí, até médicos que se tornaram vendedor de carro em varejo, em atacado também, e outros segmentos, porque ele realmente é muito competitivo. Mas ele dá uma
uma condição financeira muito boa para quem se destaca nesse ramo. Então a gente percebe aí que quem é da área tem amigos meus, fisioterapeutas, que entraram na área comercial que vendem equipamento hospitalar. Então eles pegaram um conhecimento que ele tem técnico e hoje eles trabalham com isso na parte comercial, porque é uma parte que ele se identifica. E ele se aprimora nisso aí. E ele, de médio do que eu conheço, ganha muito mais do que outros fisioterapeutas. Então, isso, realmente, a área comercial ela é muito competitiva, mas ela realmente é muito promissora. Então, porque a gente trabalha, às vezes, com um volume um pouco maior. Faço questão de dizer que nós temos esse quadro, a nossa ideia aqui nas sextas-feiras, que é um dia mais light, além da música, é trazer exatamente o fator motivacional, motivação para o sucesso. Nós queremos as pessoas mais motivadas. Por quê? Porque a grande carência da sociedade de hoje está relacionada exatamente a pessoas que conseguem ter sua sustentação de vida porque apostam na sua capacidade de trabalho, no seu talento. Eu acho que há uma carência de investimentos nos talentos. Eu perguntaria para você, você acabou de citar o primeiro exemplo já da minha pergunta, existe muita gente migrando de profissão para profissão, em virtude de obter um melhor resultado na vida? Com certeza. Essa pergunta ela é realmente a que a gente percebe hoje em dia com as pessoas. Nesse mercado comercial. O mercado comercial está hoje cheio de jornalistas, de advogados e outras pessoas que descobriram que ela tem talento para lidar com pessoas. Mas mais do que talento, elas têm vocação e buscam conhecimento. Porque a gente fala muito do vendedor nato, mas a gente percebe que existe uma ciência para se tratar com relação à venda. A venda ela começa ali na captação, na confiança da pessoa. O que eu ressalto muito com relação nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é a empatia. Isso é a parte fundamental para a venda. É você se colocar no lugar da pessoa. Então você como profissional, que você conhece tudo daquele produto, o que aquele produto vai poder solucionar o problema daquela pessoa. Então a empatia é o momento mais importante, onde você se coloca no lugar do seu cliente. E aí você passa a ganhar a confiança dele. Depois uma bela apresentação, que tem que ter começo, meio e fim, e a gente percebe isso, que nem todo mundo faz isso, ou passa muita informação técnica que não vai atingir o público, né? Ou então passa informação desordenada, precisa de ter começo, meio e fim, né? E hoje a apresentação ela é 60% da negociação. Uma boa apresentação, ela garante que esse valor seja agregado ao produto. Só característica não agrega valor. Se eu falar para você de uma Ferrari ou um carro popular, os dois vão te levar para o mesmo lugar. Só que um vai te dar potência, vai te dar status, vai te dar outras questões que isso agrega valor. E para algumas pessoas isso é importante e consegue pagar. Então, para isso a gente tem que ter uma boa comunicação, uma boa forma de passar isso aí, uma boa apresentação. E aí depois a gente tem 20% de confiança e 20% de fechamento, que é realmente essa parte de negociação, de fazer com que o cliente consiga comprar, viabilizar a venda, que também é uma das partes mais importantes da venda. Sem ela a gente não consegue. Zé Maia, como você avalia em relação à recepção? Porque às vezes a pessoa tem uma boa comunicação, uma boa apresentação, e a recepção é péssima. Às vezes ele olha para o cliente, por aí acho que não vou ter lucro ali, não vou apresentar um trabalho e às vezes esse cliente não vai levar o produto. Como que fica em relação à receptividade? Isso aí todo mundo que é do mercado imobiliário já ouviu centenas de histórias dessa, né? Chegou alguém de bicicleta e fez uma bela compra, né? A gente tem muitas histórias dessas. O bom profissional de vendas, ele não julga ninguém. É um princípio, a gente não pode julgar ninguém de nenhuma maneira. Ele faz um bom trabalho, independente de quem seja, porque por mais que essa pessoa, às vezes, não vai comprar dele, mas às vezes conhece alguém que pode indicá-lo. Então a confiança, a credibilidade, como o nosso negócio são pessoas e relacionamento, a gente precisa focar em relacionamentos duradouros. Essas pessoas que você vai atender, que às vezes nem é seu público direto, mas às vezes conhece alguém que pode comprar o seu negócio, o seu produto. Então, o papel do vendedor é ganhar confiança. Então a confiança ela vem na postura, vem na entonação da voz, vem da forma como ele trata as pessoas. E isso eu estou falando não só o cliente dele, mas os clientes dos clientes ou qualquer outra forma, as pessoas de modo geral. Quando você cria uma grande cadeia de relacionamento, você tem chance de vender qualquer coisa. É assim que funciona. Então, o nosso negócio como comercial, e isso eu estendo para todas as profissões, se é um dentista, se é um mecânico,
criar relacionamento é a parte mais importante. Você vai num mecânico, o mecânico não tem didática para te falar a respeito de uma peça. Ah, tem que trocar essa peça. Você fica desconfiado, você fala assim, mas será que precisa mesmo? Mas se tem um mecânico que tem um tato comercial, ele começa a te explicar didaticamente o porquê que tem que trocar aquela peça, você ganha aquela confiança. O que você faz? Você indica para outras pessoas. É verdade. Então, isso é que é importante. Então, em todos os aspectos comercial, é muito importante que a gente tenha essa boa comunicação. Então, independente só venda, a gente está vendendo o tempo todo. Até para conquistar alguém, a gente acaba vendendo. Então, venda é muito importante. Então, o que eu peço é que se especializem nisso, né? Todos os profissionais, de modo geral. Acho que eu acertei hoje no convite, né? Acertou no convite, é interessante. É verdade. Agora, você está confirmando palavras do, eu vou chamar aqui de meu mentor profissional, que é o Dr. Laí Ribeiro. O raciocínio do Dr. Laí Ribeiro é o raciocínio que Fantástico. eu tenho. Você pode escutá-lo, você vai me ouvir. Por quê? Porque o elegi como o homem que melhor pensa nesse país. Fantástico. E eu digo uma coisa para ti. Ele falou uma frase lá, que você confirmou agora. Quem não se comunica bem, nada faz. Então, se a comunicação é prioridade, é prioritária em qualquer sucesso, quem se comunica bem convence melhor, você está nos dizendo que o grande problema do insucesso que as pessoas têm é que elas não pensam em se comunicar. Elas pensam em vender, mas não pensam em se comunicar. Exatamente. Pensam em fazer negócio, mas não sabem se comunicar. Exatamente. Existem grandes profissionais que às vezes não têm sucesso na carreira, porque às vezes não se comunica bem. Então isso é muito importante. Cursos como falar em público, eu estou sempre me especializando, sempre buscando conhecer mais, porque, na verdade, quando a gente fala de ser humano, é uma ciência infinita, né? A gente tem que realmente, a gente começa a explorar a respeito da psique humana e a gente vai embora. Tem muito conteúdo para se ver, para se estudar. Existem vários tipos de clientes, tem um cliente que está mais ligado a gráfico, a números, a dados, tem um cliente que está mais ligado ao que isso está proporcionando socialmente. Então, cada tipo de cliente é uma forma de você abordar. A pessoa escolhe o profissional pela comunicação, por exemplo, vai no médico. Aí o médico fala bem, aí esse médico é bom. Né? Vai numa sala de aula. Qual é a melhor aula? É que o professor se comunica bem. Né? Quer dizer, as pessoas acabam elegendo quem é bom e quem não é por ter uma boa comunicação? Totalmente. A gente percebe muito isso. Ah, eu não gostei desse médico. não gostei. Mas por quê? Não gostei. Às vezes é uma sensação que a pessoa tem no subconsciente dela. Isso acontece em todas as profissões. Então, um profissional que ele põe a simpatia, ele transforma essa informação que ele já tem, que para ele às vezes é irrelevante, mas para o paciente ou para o cliente dele de uma maneira geral, ele não tem. Então, assim, é o cuidado onde transformar aquela informação, em conseguir comunicar diretamente com esse cliente. Você vai falar palavras técnicas, por exemplo, advogado, né? É um linguajar totalmente diferente do nosso. Ele precisa de transformar esse linguajar, essas palavras que às vezes são difíceis para a maioria das pessoas, em algo que a pessoa possa entender, para que ela possa realmente trazer confiança, credibilidade naquele profissional. E aí aquele profissional, é lógico, a linguagem técnica ela é importante, desde que ela venha acompanhada de tradução. Tá? Para ter um exemplo aqui, a paciente no consultório levou a criança também no colo e o médico começou a brincar com a criança, né? Aí perguntou para a paciente, qual que é o problema da senhora? Ela, esqueceu, porque a brincadeira que o médico fez com a criança acabou tirando o próprio problema da paciente. A comunicação é importante. Acontece muito com os psicólogos. As pessoas falam assim, eu preciso de um psicólogo. Você está precisando de um psicólogo. Aí você chega lá, o psicólogo não faz nada. Daí ele fala, pode falar seu problema. A pessoa passa 20 minutos contando o problema, quando termina, e agora? Agora eu estou boa. Eu só queria contar o problema. Esse é um grande problema que a gente tem. Para deixar o cliente falar Exato, na loja. Todo mundo já conhece essa frase, 2 ouvidos, 1 boca. Exato. Ouça mais, fale menos. Se você primeiro ouve toda a necessidade do seu cliente, para você encaixar o seu produto, você fala assim, agora eu tenho um produto ideal para você. É muito mais fácil do que você disparar, falar a respeito do seu produto e de repente lá na frente falar assim, não, peraí, eu não quero isso não. Aí você já gastou meia hora, perdeu o seu tempo, o tempo do cliente. Né? Então é importante que você primeiro ouça a necessidade e depois você vem já com o produto, já falar formatado. Olha, isso aqui vai te atender nisso, dentro da sua necessidade. Agora, pode falar, Jota, por favor. Pela sua vasta experiência, mais de 17 capitais do Brasil, né, as diferenças de estado, como que você avalia aí os vendedores de Goiânia? Olha, Goiânia precisa se qualificar um pouco mais, né? A gente realmente percebe que
e como eu falei para vocês, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro, a gente percebe alguns profissionais que realmente se empenham. Isso eu estou te falando em qualquer aspecto. Certo. Você vai no shopping lá, provavelmente você vai conhecer uns 5, 6 vendedores que são realmente excelentes. Que esses vendedores que você depois vai falar deles, talvez numa roda, quando você está com seus amigos. É importante isso. Em qualquer área, você vai um vendedor de carro, às vezes, tem alguns segmentos que realmente são bem profissionalizados. Outros nem tantos, né, não são tão competitivos com relação a isso. O Goiânia tem melhorado bastante. A gente percebe que o nível de conhecimento, até o mercado, ele tem feito com que as pessoas, como Goiânia é uma cidade cosmopolita, vem muita gente de fora, muita gente de São Paulo, e essas pessoas entram no mercado. E essas pessoas entram e às vezes começam a se destacar. E a gente começa a perceber por que essas pessoas estão se destacando. A gente precisa buscar também esse conhecimento. Então, Goiânia melhorou bastante, tem muito que avançar ainda. As pessoas têm que entender que o sucesso, ele é uma preparação em qualquer profissão, tá? Principalmente na profissão de vendas. Então, existe uma preparação que precisa ser feita. De repente, a gente percebe alguém que está vendendo muito, por exemplo, no mercado imobiliário. Alguém que vendeu muito. A pessoa, nossa, ela tem sorte. Não, é uma preparação. Ele está preparado mentalmente, ele está preparado com a postura dele, ele está preparado com o conhecimento do produto, do mercado em si, os concorrentes dele, e aí ele começa a ter resultado. Então a preparação é muito importante. Sem a preparação, a gente não vai conseguir. Isso em todos os aspectos. A pessoa que passa no concurso, ela se preparou para passar no concurso. Exatamente. Em todas as outras profissões, a gente precisa realmente se preparar para o sucesso. E isso diz, como eu disse para você, o mais viável que tem, o custo-benefício maior que a gente tem, são palestras e literatura. Existem muitos livros que ensinam você ter uma mente mais forte, porque o aspecto psicológico, principalmente na venda, ela é fundamental. Fundamental o aspecto psicológico na venda. E também somar a capacidade de se comunicar com a competência, como você está falando, né? Tem muitos homens públicos, por exemplo, homens de grande sucesso, políticos de grande nome, que discursam muito bem e por isso controlam as massas. Nem sempre tem a competência para administrar. Queria que você, nessa parte final, nós estamos já chegando ao final, com você nós falaríamos o dia inteiro, mas temos outras atrações e outras notícias. Que recomendação você daria para as pessoas que querem entrar no mercado de negócio a partir dessa necessidade de comunicação? Olha, onde você estiver, você pode fazer mais e melhor. Onde você estiver, se você acreditar, se você realmente dedicar, você pode fazer mais e melhor. Mas primeiro, faça algo que você tenha paixão por isso. Faça algo que você acredite, que você realmente tenha a possibilidade. E depois você começa a buscar mecanismo. E se você todos os dias avançar um passo em direção ao seu objetivo, então para isso a gente tem que ter uma meta. A meta é objetivo mais tempo, então eu vou alcançar tal resultado em tanto tempo, até o final do ano eu vou alcançar um resultado. E se todo dia você avançar um passo, que seja uma ligação, um e-mail, uma mensagem, alguma coisa, você vai estar mais próximo do seu resultado. E a meta é muito importante. Se você não tiver meta, você não vai ter, ou se você tiver só objetivo, também não vai ter resultado. Então, prepare-se, capacite-se e busque realmente o que você gosta de fazer e que você faça com satisfação. Um último ganchinho. O uso da tecnologia é importante, tem gente que corre da tecnologia, não quer usar Face, WhatsApp, isso é necessário, isso é fundamental? Muito importante, hoje em dia a gente precisa se interagir com isso. Eu particularmente uso muito o YouTube para palestras, comunicações, eu vejo o Dr. Elair Ribeiro, que é um médico palestrante que é fantástico nessa parte de comunicação, e eu estou todo tempo ouvindo essas grandes mentes para que eu possa também absorver deles. Eu acho que Google e todos os outros fatores são importantes. Acabamos de ouvir mais uma, né, João? É verdade. Mais uma mente brilhante. Brilhante. O nosso telespectador hoje foi privilegiado, tendo aí informações em relação à gestão de vendas. Parabéns. Muito obrigado por ter vindo aqui ao jornal. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aos telespectadores aí. Maravilha. Continue participando do nosso Jornal Metrópole, trazendo a sua opinião. Você está na área de sua vocação profissional? O que precisa para atingir mais sucesso? Isso tudo aqui tem ajudado você a construir seu pensamento. O Jornal Metrópole vai continuar te ajudando nessa direção. Muito bem, a gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Até já.